Sim, é possível falar sobre censura e Bíblia Sagrada. A questão é quem censura e o que censura. Se é a censura sábia para o crescimento, para a evolução e a iluminação de quem também recebe a censura e não resiste a ela, e a censura maliciosa, a censura criminosa, que vai contra aquilo que é direito e contra aquilo que é correto, censurando, na verdade, aquilo que não deveria ser censurado. Fica conosco até o final, pois nós iremos entender um pouco sobre o que é censura e censura dentro dos textos das Sagradas Escrituras. A palavra censura, ela vem do latim de mesma grafia, censura, porém com um sinal no U. Aquele que elaborava um censo ou censor era o magistrado que elaborava essa contagem ou esse trabalho dentro da sociedade. Mas o que é censura? Censura é a desaprovação e consequente remoção de circulação pública de informação visando a proteção dos interesses de uma organização, de um Estado ou de uma pessoa. Ou seja, é calar aquilo ou aquele que poderia atrapalhar os planos da organização, quer seja o Estado ou até uma organização religiosa ou até privada. Na Bíblia Sagrada, nós iremos encontrar a censura de Deus para com o seu próprio povo, para com o ímpio, em especial, é lógico, contra o pecado. Iremos encontrar a censura de Jesus Cristo contra a postura dos fariseus hipócritas, mas também iremos encontrar a censura no sentido mau e criminoso, quando pessoas queriam calar a voz de Deus através de profetas e apóstolos, e o fim deles foi a desgraça, porque é impossível calar a voz de Deus. Antes de falar do homem mais censurado na Bíblia Sagrada, que você vai conhecer quem é ele daqui a pouco, Davi, um homem servo de Deus, um homem santo de Deus, que em muitas passagens dos Salmos, como por exemplo no Salmo 64 e o verso 3, ele era censurado, ou seja, a língua ferrenha e perigosa dos seus inimigos falavam mal de Davi. O início do ministério, se é que podemos falar assim, de Davi, estava com as mulheres fazendo músicas que exaltavam Davi mais do que Saul. E por causa disso, a inveja de Saul, a quem o Espírito de Deus já não estava mais nele, e sim sobre Davi, desencadeou uma ferrenha perseguição contra o ungido do Senhor. Em 1 Samuel 29 e verso 3, Davi está entre os filisteus. E os líderes dos filisteus discutem entre si por que Davi está ali. E Aquis, que trouxe Davi, disse: pois eu não achei nele censura alguma, ou coisa errada alguma, ou alguma coisa que condenasse Davi no nosso meio. Por isso que os textos de 1 Samuel 16 diz que e Davi se conduzia com prudência e o Senhor era com ele. O Salmo de número 39, o salmista declara as suas falhas, os seus erros, as suas transgressões. E no último verso, o verso 13, ele diz: desvia de mim o teu olhar de censura, está falando de Deus em relação a ele, para que eu possa encontrar alívio antes que me vá deste mundo e termine minha existência. Nós já podemos compreender que a sabedoria, o desvio dessa sabedoria e a censura são coisas que estão interligadas no sentido de trazer uma moderação para aquele que anda de forma correta e direita. Nem toda censura está relacionada a algo negativo. Mas quando nós falamos de censura, quando nós estamos errados, nós temos que receber esta com arrependimento e voltar para a posição correta diante de Deus e diante das leis da sociedade. Porém, existem aqueles que não recebem uma palavra de repreensão, uma palavra de censura. Os desaforados, os zombadores, os ímpios, os rebeldes. Em Provérbios 9 e 7, o texto diz: o que repreende o escarnecedor, afronta toma para si, e o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Existem pessoas que estão decididas a não viver de forma correta dentro da sociedade. E essas pessoas merecem a punição e o castigo e a prisão. A censura do sábio ela é muito valiosa. Em Provérbios 25:12, o texto diz que anel de ouro e colar de ouro fino
é a censura do sábio para o ouvido atento. O relacionamento de Deus com Nabucodonosor foi de usá-lo como repreensão ou censura para a posição de Israel em desviar-se da presença de Deus. Nos altos e baixos de Nabucodonosor, ou seja, do seu orgulho e de sua submissão ao Deus Todo-Poderoso, ele lançou edito que proibia a censura religiosa na sua nação, em especial ao Deus Jeová. Veja o que está escrito em Daniel, capítulo 3, versículo 29, no edito de Nabucodonosor. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. A liberdade de expressão também compreende um bom comportamento com as nossas palavras. Ter uma opinião sobre alguém, sobre algo ou sobre uma ideologia é uma coisa. E apenas tentar manchar a moral de alguém é uma outra coisa. Para isso, a justiça já prevê que alguém pode ser processado por levantar um falso testemunho ou, atualmente, como é dito, uma fake news contra alguém. Porém, o que deve ser conservado é a nossa liberdade. Liberdade de falar, de abrir a boca e poder defender aquilo que nós entendemos como correto. E sendo nós cristãos, nós defendemos peremptoriamente, com toda ousadia, graça e coragem, as verdades contidas neste livro. E ninguém pode calar aquilo que está estabelecido há séculos, porque a Bíblia Sagrada é a fonte e a base de tudo aquilo que é lei espalhada por todo mundo, também relacionada até conquista de nações, como aconteceu ao longo dos séculos. Em Oséias 4:4, Deus censura os seus sacerdotes, porque por eles rejeitarem o conhecimento de Deus, o povo perece por falta de conhecimento. Os sacerdotes, trazendo para os nossos dias os pastores e os pregadores, nós somos aqueles que proferimos as palavras de Deus para o povo, para que a iluminação do povo e as palavras de Deus dão luz e sabedoria aos simples, segundo o Salmo 119 e verso 130. Quando nós desprezamos as palavras de Deus, estamos trazendo um grande prejuízo para o povo de Deus, propagando a morte espiritual. A censura de Deus sempre será válida, para que seja puro quando falares. Davi proferiu isso no Salmo 51, quando estava em pecado, sabendo que quando Deus fala, ele fala daquilo que é correto, que é direito e que é certo, porque ele é completamente puro e justo. Antes de chegarmos a Jesus Cristo, a Pedro, a Paulo, ao Novo Testamento, nós precisamos ir ao homem mais censurado da Bíblia Sagrada. Quem é ele? O patriarca Jó. Nós temos aqui no nosso canal uma playlist apenas sobre o livro de Jó e sobre os personagens deste livro. Jó foi censurado por Deus, pelos seus amigos ou falsos amigos. Todos da sua família o desprezaram. Até os anciãos e os jovens, quando ele ia até a praça, segundo o capítulo 26, desprezavam as palavras de Jó, e até a sua própria mulher. Em Jó capítulo 6, versículo 25, Jó diz para os seus amigos: mas quem vai censurar os argumentos que vocês têm contra mim? Eles tinham vários argumentos, muitos deles sem entendimento, assim como Jó também e os seus argumentos, a maioria deles era sem entendimento. Por quê? Porque eles não compreendiam o trabalhar de Deus dentro de todo aquele contexto que faria Jó crescer espiritualmente e moralmente diante de Deus. Em Jó 19, 28 e 29, Jó pergunta por que está sendo perseguido e diz para os seus falsos amigos que eles deveriam temer a espada, pois a espada viria contra eles também. As acusações dos amigos de Jó para ele é como se ele tivesse, segundo Jó 33:11, no tronco com seus pés presos, e ainda eles observando todos os passos de Jó, mesmo eles estando presos. Jó ele foi completamente censurado quando ele tentava defender os seus argumentos, dizendo que ele não estava em pecado, que ele andava na justiça e que Deus poderia até prová-lo disso. Os seus amigos vinham com tudo e tentavam destruir a reputação de Jó, dizendo que só há um que é puro, que é Deus. Logo, você é pecador. Então você está nessa situação porque você pecou.
A censura em relação a Jó é que ele não podia se defender, ou a defesa de Jó pelos seus amigos era inválida, porque eles tinham certeza que a desgraça de Jó, a doença de Jó, a morte e a destruição de tudo aquilo que ele tinha estava relacionado com os seus pecados. Porém, no capítulo 38, Deus aparece no seu redemoinho para censurar Jó e também os seus amigos. Ou seja, a última palavra, que é a palavra de Deus, vai ajustar e colocar tudo aquilo que está fora do lugar no lugar. Deus se apresenta e diz: quem é aquele que encobre o conselho sem entendimento? E Jó cita isso em Jó 42, 3, que ele tentou falar, mas ele não tinha sabedoria. Ninguém pode frustrar o entendimento ou os planos de Deus. Por isso ele diz: falei do que não entendia, por isso me abomino no pó e na cinza. Jó, ele se arrepende dos seus argumentos, porque não foram argumentos válidos. A censura de Jó também não foi válida, mas a censura de Deus, que tem toda a lei e sua sabedoria, está sendo válida. Deus cala Jó, mostrando a Jó três características principais da sua posição diante de Deus e dos seus amigos. Jó não é conhecedor de tudo, Jó não tem toda experiência e Jó não tem uma vida completamente pura. Só Deus tem tudo isso. Jó adquiriu com essa experiência mais sabedoria. E ainda o próprio Deus promoveu que a amizade entre Jó e os seus amigos fosse resgatada. Jó perdoando e orando por seus amigos. O único que censura e repreende e castiga com justiça se chama Deus. Quando nós queremos censurar aquilo que nós não conhecemos, não temos entendimento, nós poderemos entrar por um caminho tenebroso e até atrapalhar uma grande obra. Em Marcos capítulo 8, os versículos 31, Jesus começou a ensinar que ele deveria ser preso, deveria ser morto, mas que ele depois ressuscitaria. Pedro tomou Jesus à parte no versículo 32 e começou a censurá-lo, a repreendê-lo, que de maneira alguma isso poderia acontecer com Jesus. Jeremias foi censurado por causa dos pecados da liderança. Deus deixou bem claro para Ezequiel que as suas pregações pareciam uma canção de amores, mas eles não tomavam a peito, eles não recebiam a censura da palavra de Deus pela boca de Ezequiel. Jesus censurou em Mateus 23 a hipocrisia dos fariseus, que proferiam aquilo que era correto, porém não viviam segundo a justiça. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do 6 ao 11, o apóstolo Paulo sai de uma sinagoga furioso, porque ele combatia os judeus com a palavra de Deus, porém eles não queriam receber a censura ou a exortação de estarem negando Jesus. Paulo, irado, diz que vai pregar apenas entre os gentios. E aí onde Deus aparece a Paulo em visão e diz para ele: não para, não te cala, mas fala, porque eu ainda tenho muito povo nesta cidade. E significa que aquilo que poderia ser uma censura para o apóstolo Paulo, Deus está o fortalecendo para que ele continue a falar, porque ninguém pode censurar a sabedoria de Deus. Ninguém pode censurar aquilo que é direito e aquilo que é correto. Em Atos capítulo 7, dos versículos 10 ao 15, Estevão, com a sabedoria do Espírito de Deus, não conseguia ser combatido por ninguém, porque ele excedia em conhecimento e em sabedoria. Foi aí que eles começaram a proferir blasfêmias contra Estevão, até isso sucumbir em sua morte. Tiago 1,5 diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que ele dá a todos e não censura. A sabedoria de Deus, ela não é censurada. Quem se conduz com siso, com sabedoria, se conduz de forma direita, correta e justa. E de maneira alguma será censurado por Deus. Por que Jó, homem sincero, sábio, foi censurado? Jó, podemos identificar dentro das escrituras que ele se transformou ao longo do tempo em alguém que teve alguns exageros dentro da sua conduta. E Deus foi ajustar ou podar a conduta do patriarca Jó. A nossa última referência sobre censura dentro das Sagradas Escrituras, pode haver muitas outras, está em Atos capítulo 4, do 17 em diante. O texto diz: mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus.
Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais. E não achando motivo para os castigar, deixaram-os ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Veja a censura dos escribas, dos líderes do sinédrio. Não pode falar mais entre o povo sobre esse nome. Eles foram ameaçados. Não pode falar, não pode ensinar, não pode fazer nada no nome de Jesus. Mas a resposta de Pedro e João é: não podemos deixar de falar do que temos visto ou ouvido. Eu quero finalizar este vídeo simplesmente dizendo isso. Existe uma palavra soberana. Existe a palavra justa e a lei que está acima de todos os povos e de todas as nações. E esta palavra é a palavra de Deus. Ninguém, por mais que tentem, podem parar o avanço da palavra de Deus. Jesus Cristo diz que a igreja é dele e que as portas do inferno não podem resistir ao avanço da igreja. A palavra de Deus está por cima. Quem está na frente do avanço e da glória da igreja vai ser atropelado. Milhares de cristãos foram e são mortos no mundo todo, censurados por falarem no nome de Jesus. Glorifica o nome do Senhor até na sua morte. E até hoje, ninguém parou a marcha da igreja. Se você que me ouve é cristão e deixou de ser protestante, tanto dentro de sua religião quanto fora, que deixou de falar contra os pecados da sociedade, os pecados dentro da igreja do Senhor, você perdeu a sua ousadia. Você apenas se tornou um frequentador de igreja. A palavra de Deus ela tem que ser falada. Alguém disse por aí que sabedoria é ficar calado. E muitas pessoas caem nesse engano. Até porque estão procurando o benefício próprio e não o benefício da coletividade. Mas o sábio Salomão disse que há tempo de falar e há tempo de deixar de falar. Paulo diz a Timóteo que pregue a todo instante, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas com toda a longanimidade e doutrina, porque muitos não sofrerão, ou seja, muitos não quererão para si tomar o cargo da palavra de Deus, mas para si adquirirão agora os seus doutores, que falem conforme as suas próprias concupiscências. Na época em que estamos vivendo, existe discurso para todo tipo de cosmovisão, para todo tipo de mente. Porém, o discurso da palavra de Deus persiste um só, que Jesus é soberano e Senhor de toda a terra. Ele é o único caminho. Debaixo do sol não existe nenhum outro nome. E todos os ímpios, todos os injustos, todos aqueles que se distanciam de Deus, eles serão como aquele que pisa numa rocha com lodo. Logo, logo eles cairão. Se você é justo e sofre pela justiça de Deus, bem faz, porque chegará um dia em que você será exaltado pela mão poderosa de Deus, porém todos aqueles que andaram de forma injusta e apoiaram os injustos receberão o pagamento que convém ao seu erro. Que Deus abençoe a sua vida grandemente em nome de Jesus, que você possa se conduzir continuamente através das Escrituras Sagradas, porque elas são a sabedoria do Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe a sua vida grandemente em nome de Jesus. Não se esqueça de ser inscrito no canal Bíblia de Fato. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.